Segundo Samuel, capítulo 1. Bom, agora nós começamos então o livro de 2 Samuel, que tem como autor Samuel, Davi, Natã e Gade. E sucedeu que, depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, ficou 2 dias em Ziclag. Ao terceiro dia, um homem veio do arraial de Saul, com as vestes rotas e com terra sobre a cabeça. Bom, não há intervalos, entre os 2 livros de Samuel, 1º e 2 Samuel. Era um livro só, mas eles foram separados então em 285 a.C. pelos tradutores da Septuaginta. E chegando-se ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. E Davi lhe disse: "De onde vens?" E ele lhe disse: "Escapei do arraial de Israel." E disse-lhe Davi: "Como foi lá isso? Peço-te, dize-mo." E ele lhe respondeu: "O povo fugiu da batalha, e muitos do povo caíram e morreram. Assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos." E disse Davi ao moço que lhe trazia as novas: "Como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos?" Então disse o moço que lhe dava a notícia: "Cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis que os carros e a cavalaria apertavam-mo." Bom, ele estava tão ansioso para ser honrado por Davi, essa pessoa que foi levar essa notícia da morte de Saul, estava tão ansioso para ser honrado por Davi, porque ele achava que Davi ia se alegrar ao saber da morte de Saul, que ele contou até uma história falsa, mentirosa, tentando parecer um herói aos olhos de Davi, mas infelizmente para ele teve a consequência de uma mentira, né? E olhando ele para trás de si, viu-me e chamou-me, e eu disse: "Eis-me aqui." E ele me disse: "Quem és tu?" E eu lhe disse: "Sou a Malequita." Então ele me disse: "Peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim." Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça e o bracelete que trazia no braço e os trouxe aqui a meu senhor. Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou. Assim fizeram todos os homens que estavam com ele. E prantearam, e choraram, e jejuaram, até à tarde por Saul, e por Jonatas seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Disse então Davi ao moço que lhe trouxera a nova: "De onde és tu?" E disse ele: "Sou filho de um estrangeiro amalequita." E Davi lhe disse: "Como não temeste tu estender a mão para matares a ungido do Senhor?" Então chamou Davi a um dos moços e disse: "Chega, e lança-te sobre ele." E ele o feriu e morreu. Pois Davi lhe dissera: "O teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra mim, dizendo: eu matei o ungido do Senhor." E lamentou Davi a Saul e a Jonatas seu filho com esta lamentação, dizendo ele que ensinassem aos filhos de Judá o uso do arco. Bom, o livro dos retos, o livro dos justos, como em Josué também já fala, é um conjunto de narrativas de guerras e batalhas ganhadas, que vai falar aqui que está escrito no livro de Jasher, que é esse livro dos justos. Eis que está escrito no livro de Jazer: "Há ornamento de Israel, nos teus altos foi ferido, como caíram os poderosos. Não os noticieis em Gate, não os publiqueis nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho, nem chuva caia sobre vós, nem haja campos de ofertas alçadas, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos poderosos, o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo. Do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata em delícias, que vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre as vossas vestes. Como caíram os poderosos no meio da peleja. Jonatas, nos teus altos foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras. Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Como caíram os poderosos e pereceram as armas de guerra." Bom, queremos encerrar então mais este capítulo, desejando que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, a tua saúde, o teu ministério, em nome de Jesus.